Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, essa última semana que estou fazendo isso, para a gente fazer um teste para ver se melhora a agilidade dos vídeos, o objetivo dos vídeos, mas peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que deixem o seu like, se estiver pelo aplicativo, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque a gente vai estar fortalecendo a pregação do Evangelho dentro do YouTube. Então não se esqueça disso, que é muito importante. Tiver dúvidas, comentários, sugestões, pedidos de oração, deixa nos comentários do YouTube ou pelo aplicativo. Também se inscreva no meu Instagram, lá eu estou compartilhando o conteúdo da palavra, como estudo, os vídeos que vão sair no canal, enfim, tudo lá. Vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Maria Goretti pediu oração pela saúde, que ela pegou Covid, ela está em casa, em quarentena, mas não está se sentindo bem. Então possamos estar orando pela irmã Maria Goretti. A irmã Paula Silva pediu oração pela filha dela, Cleidiane, porque ela tem esquizofrenia, então possamos estar orando pela filha da irmã. E a irmã Lourdes pediu oração por cura, porque ela tem um problema de artrose no quadril. Então possamos estar orando pela irmã Lourdes. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão. O nome é diferente, então pode ser que eu esteja errado, ou pode ser que seja irmã, porque essa pergunta veio pelo aplicativo e ele está em todos os lugares do mundo, então tem pessoas com nomes que não são tão comuns aqui no Brasil. Pode ser o caso da irmã, ou o irmão, ou pode não ser, mas é um nome diferente. Quem deu? E aí perguntou, a Bíblia é inspirada por quem? Essa é a pergunta da irmã. A gente tem essa pergunta, essa resposta no estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. No primeiro estudo, se eu não me engano, já aborda já esse tema da inspiração da Bíblia, a Bíblia como um todo. Então a gente vai pegar alguns textos aqui para reforçar essa ideia do estudo, mas um estudo mais completo sobre a inspiração da Bíblia, sobre o que é a Bíblia, sobre como estudar a Bíblia, você encontra lá no aplicativo, aqui no canal também, na parte de estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus, o primeiro estudo. Vamos lá. Abrindo as nossas Bíblias, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui nós vemos que a Bíblia ela foi toda inspirada por Deus, as profecias foram dadas por Deus e nenhum poder humano, nenhuma vontade humana trouxe isso. Até porque se a gente for pegar lá as profecias de Daniel, que a gente já estudou aqui no canal, Daniel capítulo 9, que fala sobre o carneiro e o bode, ele fala sobre essa profecia nos primeiros versos do capítulo, e nos versos seguintes ele já vem explicando uma coisa que iria acontecer no futuro. O reino Medo-Persa iria cair para o reino que viria subsequente. Não tinha como um ser humano adivinhar isso, saber isso e falar com tanta propriedade assim, esse reino vai cair para esse reino. Então, todas as profecias foram inspiradas por Deus e homens santos as transmitiram, as escreveram para nós. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui deixa bem claro, toda a escritura é inspirada por Deus. E é importante a gente entender que inspiração não é ditado. Deus não ficou falando. Por exemplo, aqui, toda a escritura é inspirada por Deus. Deus não falou e não ditou essas palavras para o apóstolo Paulo escrever para Timóteo. Ele mostrou ao apóstolo Paulo o que ele deveria transmitir, a essência, e aí com as palavras dele, com as palavras do próprio apóstolo Paulo, ele foi escrevendo,
Se a gente for pegar alguns estudos, ele não escreveu propriamente dito. Ou talvez nesse caso sim, porque ele estava preso, se eu não me engano, já aqui. Enfim. Então, não foi um ditado, não foi palavra por palavra que Deus disse. Deus deu a inspiração, Deus mostrou a essência da palavra e ele foi escrevendo com os argumentos e com a linguagem que ele tinha na época. Provavelmente hoje escreveríamos de outra forma. A gente vê na Bíblia vamos dizer assim, os ditados populares. Tem uma passagem lá: lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Isso é uma expressão, um ditado, uma forma que as pessoas naquele tempo entendiam bem. E para nós entendermos, nós temos que ir àquele tempo para buscar entender isso, né? Que essa passagem, se eu não estou enganado, ela tem tudo a ver com a dificuldade que havia na plantação de trigo, que era o essencial, né? O básico da alimentação deles. E aí lançar o teu pão sobre a água, lançar o trigo sobre a água, e depois de muitos dias confiando em Deus, aquele trigo iria brotar e você teria o que comer no futuro. Mas na linguagem de hoje fica um pouco mais difícil, a gente tem que estudar um pouco mais, não é só ler e entender, tem um contexto que a gente tem que entender. É como a gente pegar aqui um ditado popular, né, uma expressão popular: está chovendo canivete. Se a gente escrever, provavelmente uma pessoa de um outro país não vai entender. E provavelmente se a gente pegar pessoas muito tempo atrás ou muito tempo à frente, ela também não vai entender. E é exatamente isso aqui. Para entendermos as Escrituras, nós temos que entender. Nós temos que saber que ela foi inspirada por Deus. Foi dada essência aos profetas que escreveram. E eles transmitiram essa essência com a linguagem que eles tinham na época. Com o conhecimento que eles tinham na época. Vamos lá agora. O último texto que nós vamos ler, Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então Deus falava com o ser humano através dos profetas. Os profetas, eles ouviam a voz de Deus, eles tinham essa essência de Deus e transmitiam horas escritas, às vezes transmitindo palavras realmente de Deus. Se a gente for ver lá no Velho Testamento, eu não trouxe todos os textos aqui porque são muitos, mas a gente pegar Joel capítulo 1, verso 1, Ageu capítulo 1, verso 3, Zacarias capítulo 1, verso 1, se eu não estou enganado. Se a gente for lá em Jeremias, tem, em Isaías, tem, 1 Reis, tem, 2 Samuel, ou é 1 Samuel, também tem a expressão: a palavra de Deus veio a mim, a palavra de Deus veio ao profeta, a palavra de Deus veio por intermédio do profeta. Então a gente vê que Deus ia até eles e falava com eles, e eles, entendendo a essência, transmitiam isso. É como se você pegar esse vídeo aqui hoje que você está vendo, você entendeu a essência do que eu quis passar. Você pega os textos e você vai passar para outra pessoa com as suas palavras. É exatamente isso. E eles foram movidos pelo Espírito Santo a fazer isso, de forma que, através das palavras dele, eles não distorcessem aquilo que Deus disse. Porque senão eles estariam caindo lá no pecado de Apocalipse, de alterar a palavra. E isso não pode acontecer jamais, porque quem altera está alterando o seu futuro, ou para perdição, porque não é para alterar. É exatamente aquilo que Deus deixou. Bom, espero ter ajudado a dúvida do irmão. Convido aos irmãos agora, puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos estar aqui estudando a Tua Palavra. Pai querido, que o Senhor nos conduza através das Escrituras sempre, que o Senhor nos guie nos nossos estudos, porque toda a palavra foi inspirada por Ti, e se tivermos alguma dúvida, sabemos que o entendimento correto virá de Ti, Senhor amado, através da Tua palavra, nunca fora dela, Senhor. Pai querido, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.